Hoje, Carol, Tudo bom? tudo bem com vocês? Aí, Tudo ótimo. sexta-feira, hein? Sextou. Sexta-feira é um dia importante. Sim, sempre. Joãozinho, tudo bem, Joãozinho? Eu tô bem, Paulão, e você? Eu acordei bem, tranquilo. Acordei imaginando uma situação muito engraçada. Você deve um valor alto para alguém, tem a chance de negociar a dívida. Aí você precisa oferecer alguma coisa como garantia para essa dívida, sua casa, seu carro, alguém dos seus bens. Agora você imagina que aquela pessoa que está te cobrando diz para você: olha, você tem um prazo para me pagar. Só que ela não permite que você saiba qual é o valor real daquilo que você está oferecendo para ela. Você tem até o fim do mês para me pagar. Eu estou te oferecendo minha casa, meu carro, alguma coisa que eu tenho, meu lote. Mas você não diz para mim quanto você acha que vale. É justo? Não, não é. É isso que o governo federal está fazendo com Minas Gerais no Propag, o programa de pleno pagamento das dívidas aqui que foi aprovado na Assembleia e sancionado pelo governador. Até 30 de outubro, Minas tem que apresentar os ativos que serão ofertados para que se faça o pagamento ou que se abata o principal da dívida com a União, para que você possa, se superar os 20% da dívida com os ativos entregues, você possa ter um abatimento nos juros que pode chegar até 0%. O problema é que o BNDES, que é um ente do governo, que é ligado ao governo federal, tem que avaliar esses ativos para dizer para você quanto vale a Codemig, a Codenge, o Risoleta Neves, a Copasa, a Semig, as coisas que estão sendo ofertadas. Só que o BNDES diz que não consegue fazer isso até 30 de outubro. O governador, o vice-governador, aliás, Matheus Simões, esteve em Brasília junto com os secretários para cobrar pelo menos uma referência preliminar. Já que você não pode me dizer até 30 de outubro quanto vale o que eu estou oferecendo, me diz quanto você calcula aproximadamente o valor de cada bem que eu estou te oferecendo para saber se eu consigo aprovar na Assembleia a disponibilidade desses bens e se eles vão atingir 20%, porque só valerá a pena se atingir os 20% dos principais da dívida. O BNDES disse que não dá nem para fazer isso, diz que precisa de mais tempo. Mais tempo para quê? Se o governo federal já estipulou que é até 30 de outubro. É ambígua essa posição do governo federal, e vou dizer mais do que ambígua, ela é irresponsável. Brasília quer rapidez na entrega dos ativos, mas não entrega o básico, que é uma avaliação técnica para que os estados façam a apresentação, ou Minas Gerais faça a apresentação dos ativos que serão ofertados com segurança. Se não tiver uma avaliação técnica, tem um risco que é entregar esse patrimônio a preço de banana, porque o governo pode chegar lá e dizer assim: o que você achou que valia 15, vale 5. Isso pode ter consequência futura para essa negociação do Propag. O BNDES é um banco de eficiência, ninguém tem dúvida disso, eu não estou aqui questionando a eficiência do BNDES. Mas o que o governo está fazendo é jogar a pressão para o colo dos estados. O governo federal quer sair bonito na foto. Está vendendo agilidade, diz que quer resolver o problema, que ofereceu aí o Propag, mas não dá tempo, não oferece condição de que os ativos sejam avaliados sem que passe por essa modorrenta burocracia. É preciso que se desate o nó dessa dívida dos estados, que a princípio é imoral. Porque essa dívida foi se avolumando, primeiro com seu valor principal, que é questionado em várias etapas. Há quem diga, por exemplo, que os 165 bilhões que hoje vale não passariam de 45, 50 bilhões. E uma característica cruel, perversa dessa dívida é o serviço dela, os juros cobrados. Nós precisamos cobrar a coerência do governo federal. O governo federal não é coerente em nada do que faz. Só que o pacto federativo, a relação do governo com os estados, precisa de coerência. Porque você não pode cobrar que os estados façam a sua parte, que os estados aprovem na Assembleia a adesão ao programa de pleno pagamento da dívida,
com todas as dificuldades que é você aprovar na Assembleia um pacote que tem oposição, que cria esse ou aquele entrave. Depois você tem que fazer a seleção dos ativos que você vai ofertar ao governo federal. E quando você chega lá, bate na porta do governo federal e fala: bom, agora tá, nós já conseguimos a adesão na Assembleia, fizemos a nossa lição de casa. Só que eu estou aqui trazendo uma lista de ativos meus que eu quero disponibilizar para saber quanto vale, quanto que eu vou oferecer para vocês, qual é a carta, o menu que eu vou oferecer de ativos para que vocês façam as escolhas para chegar até os 20%. Quanto vale cada um desses? Mas a burocracia estatal, o BNDES, diz: olha, eu não consigo até outubro. Ora, mas foi o governo federal quem estabeleceu o prazo até outubro. O governo federal diz: eu quero até outubro, e o ente do governo federal, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, não consegue fazer a avaliação desses bens. O Pacto Federativo no Brasil já é corroído há muito tempo. Ninguém discute isso, até porque há uma diferença de peso entre a ação das bancadas. O COSUD, que é o consórcio dos estados do Sul-Sudeste, até conseguiu, ou tenta conseguir, diminuir um pouco o desequilíbrio que sempre teve para os estados do Nordeste, porque as bancadas do Nordeste, elas agem em conjunto. As bancadas do Sul-Sudeste foram sempre separadas. O COSUD está tentando juntar essa ação. Mas, particularmente, a bancada de Minas Gerais, de muito tempo, não é de agora, não é dessa legislatura, de muito tempo a bancada de deputados federais e senadores em Minas Gerais não tem a agilidade para defender os interesses do Estado. Então nós ficamos entregues à mercê de uma boa vontade do governo federal, que pode ou não aceitar os ativos que estão sendo ofertados. A discussão dos ativos vai ser longa, a gente sabe disso, já existe resistência. Mas o problema é que no relógio da política pública, o tempo não pode correr só por um lado. O tempo está correndo só para o governo federal. Ou só para o governo estadual, me desculpe. Mas para o governo federal, eles nem se preocupam. Porque chegar no 30 de outubro, se não tiverem feito a avaliação dos ativos e os ativos ofertados não chegarem a 20%, que é o que torna interessante o Propag, não será feito o acordo. E eles continuarão a receber como agiotas o serviço da dívida da forma como recebiam anteriormente. É preciso coerência. Um governo que não consegue coerência tem índices de popularidades muito baixos. E é o que a gente tem visto, né, nas consequentes avaliações do governo federal. Não sou eu que estou dizendo isso, é o povo que é pesquisado, é o povo que é entrevistado.